tranquilidade, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Bola do Jogo Oficial. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio, estamos aqui para mais um vídeo. Se vocês não são inscritos ainda no nosso canal, já se inscreve e deixa seu like, hein? Ativa o sininho para receber as notificações. E o convidado de hoje para falar sobre o jogaço de ontem, Flamengo e Barcelona, é o Vegeta. E aí, cara, tranquilo? Beleza, tranquilo. Achei um jogo muito bom também. O resultado foi favorável e acho que o Flamengo jogou bem. O adversário não estava coado, apesar de bater pra caramba. Eles tentaram alguma coisa de jogar futebol, mas realmente a diferença técnica é grande. Boa noite para vocês. É isso aí. E pra gente começar, cara, vamos falar um pouquinho do primeiro jogo lá no Maracanã e tal, e também da estreia do Davi Luiz. O que você achou no jogo de 2-0 ali? Foi bom? O Davi Luiz estreou bem? O Bruno Henrique é o Iluminado nosso, demais, tá maluco? é o nosso termômetro de gols, né? Decisivos. É. Não dizendo que o Gabigol não é, mas é que ele está num certo jejum. Tem sido muito importante, dando assistência, mas está num certo jejum. Mas vocês perguntaram do Davi Luiz. Eu acho que ele foi muito bem. Eu acho ele um zagueiro, uma certa forma, injustiçado, porque eu vejo ali a responsabilidade muito maior do Thiago Silva no sistema defensivo todo, naquele 7-1, do que para o Davi Luiz. Ele ficou marcado porque ele jogou, mas o líder, o melhor zagueiro do mundo, o cara da defesa, era o Thiago. O Thiago que era o cara para fazer a diferença, para organizar. E quando ele é suspenso de uma forma completamente infantil, ele ferra todo o sistema defensivo e, consequentemente, muito o Davi Luiz. Agora, um jogador que está em alto nível há muito tempo, né? Está jogando na Europa, nas principais ligas há muito tempo. Então, assim, eu achei estranho as pessoas ficarem duvidando que não daria certo, que não seria uma boa contratação ou qualquer coisa do tipo, como aconteceu. Acho que a galera perde um pouco a noção, assim, aqui, né? Então, ele muito bem no que ele sempre foi muito bom, que é a capacidade de velocidade para um zagueiro, de agilidade. É um zagueiro muito rápido, né, para a posição. Tanto que ele já jogou de lateral no Benfica, depois ele jogou de volante também. No Chelsea ele também jogou de volante, né, cara? Exatamente. Bastante tempo até. Ele, na bola aérea, é muito bom também. Então, assim, eu acho que ele tendo um zagueiro qualificado do lado, que seja de uma característica mais, eu diria, mais zagueiro, mas não temos zagueiro que o Luxemburgo falava, que era o Odivan, né, aquele da chutão. Não, o zagueiro que é um jogador da posição nato, entendeu? Você vê que o Rodrigo Caio, ele até jogou de volante no São Paulo, mas ele sempre quis ser zagueiro. Foi uma coisa que foi acontecendo dele para volante, mas ele funciona muito melhor ali. Inclusive, ele quase sacrificou a carreira dele por não conseguir jogar na própria posição devido à bagunça que era o São Paulo na época. Não ter mudado muita coisa, mas na época tinha a sua própria bagunça lá com o Rodrigo, e os garotos sofrem, sentem na pele, né? Então, no Flamengo, ele se firmou na posição que ele sempre teve que jogar. Então, eu acho que essa dupla é a melhor dupla do Brasil. Acho não, tenho certeza. É a melhor dupla de zaga do Brasil. E é isso. A questão é que ele está voltando. Ele já sentiu no jogo passado, né? Então, ele saiu com pouquíssimo tempo de jogo. Mas eu gostei muito da estreia dele contra o Barcelona no primeiro jogo do Maracanã. Apesar da gente ter ainda deixado o time adversário ter mais chance do que como foi agora no jogo de ontem. E daquela vez que a gente tinha conversado, o Flamengo já estava em alto nível, e além do Davi Luiz, trouxe o Andréas e o Kennedy. O Kennedy ainda não encaixou muito bem, pelo menos que eu tenha visto os jogos do Flamengo. Não foi aquele cara muito decisivo ainda, mas o Andréas praticamente tomou conta do meio-campo também. Para você foi uma surpresa também essa facilidade dele já entrar num esquema que estava praticamente montado há quase 2 anos aí, e entrou facilmente, como se já tivesse ali desde o comecinho também? Não achei estranho não, cara. Justamente por essa disparidade de nível entre Inglaterra e Brasil, entre Europa e Brasil.
Ele estava emprestado no futebol italiano, mas ele já tinha mostrado valor no Manchester há pouco. Então é o mesmo esquema do David Luiz, é um jogador que está vindo com mais gabarito. É como você recuperar um jogador de alto nível da Europa, que o cara pode até voltar, inclusive, como aconteceu com o Gerson. O Gerson veio da Roma para cá e arrebentou, entendeu? E era uma coisa previsível. Se o cara não se perder em noite, em outras coisas, o Flamengo facilita para esse tipo de jogador, porque é um time mais encaixado do que os demais, entendeu? O estranho seria se ele chegasse num time que não tem ninguém para jogar, num time desorganizado fora de campo, num time com dificuldades na tabela. Isso aí seria mais difícil, como foi há pouco o caso do Daniel Alves, né? Mais uma vez, infelizmente, citando São Paulo. Não é pessoal com São Paulo, não, gente. Quem diria que em 2021 eu passei minha adolescência vendo o São Paulo como referência de estrutura, de time organizado e tal. Quem diria que agora eu ia estar falando essas coisas, mas se o Daniel Alves tivesse vindo para o Flamengo, direto da Europa, vocês acham que ele ia estar passando por isso? Eu duvido que ele estivesse passando por isso. Jamais. Então, pega de exemplo o próprio Felipe Luiz também, que chegou, já encaixou rapidão. O Rafinha voltou. O Rafinha também. Pega essa galera toda. Esses caras ainda é um pouco diferente, porque eles entraram no começo desse grande time, né? Da montagem desse a reestruturação vai muito além do campo e bola. Ela tem anos que o Flamengo está bem fora de campo. A gente foi muito sacaneado. As pessoas ficam nessa de é tudo muito fácil, que o Flamengo não sei o quê, é favorecido. Cara, a gente sofreu muito com cheirinho, umas coisas assim bizarras, que são indicadores que o time estava no lugar certo e no caminho certo. Se o time está sempre ali, sempre brigando para conquistar, é porque ele está bem. Uma coisa ou outra, um fator ou outro, estava errado, que encaixou em 2019, e aí, quando encaixou, o negócio andou. Tanto que o Vasco, nosso rival aqui, arqui-rival, a época que ele foi chamado de vice, e é zoado de vice até hoje, apesar de não chegar mais em nada, foi a época que ele foi mais campeão, ali na década de 90. Então, a partir do momento que conseguiu tirar aquela nhaca de Libertadores, ser sempre eliminado e tal, tirou essa nhaca do cheirinho, o negócio andou, que é uma beleza. Inclusive, ontem eu recebi uma fragrância, eu chamo de flagrância, da Jequiti, aqui em casa, do Flamengo, porque eu não tenho mais medo do cheirinho. Eu amo o cheirinho. E vocês perguntaram do Kennedy também, mais difícil, porque o Flamengo precisava de um jogador que nem o Andréas no meio, desde a saída do Gerson. Não há jogador à altura do Gerson no Brasil, e acho difícil achar um jogador à altura dele brasileiro por aí, tanto que eu acho que ele devia ser titular da seleção. Se não é ele, é o Bruno Guimarães. Mas um dos dois devia jogar. Mas o Andréas é muito bom também. Então, assim, ele chegou e acertou essa carência. É melhor do que as opções que a gente tinha. Então, funcionou bem. O Kennedy não. Vai tirar quem? Vai tirar o Bruno Henrique? Vai tirar o Gabigol? Vai tirar o Everton Ribeiro? Então, assim, é uma questão também de perspectiva e expectativa também. E o time tem que ter um elenco forte, cara. As pessoas ficam assim, o Pedro tinha que sair do Flamengo, que absurdo, Pedro, jogador ser reserva, que ele tinha que começar a carreira, ele tinha que sair. Não é para ter elenco? Um time muito forte não tem que ter elenco? Então, não é o certo você ter um jogador tão bom quanto o titular, ou bom pra cacete, né, no banco de reservas, que esse era um problema do Flamengo em 2019. O Flamengo em 2019 não tinha banco. O Jesus jogava todos os jogos com todo mundo. Eu não tenho certeza se era por conta de opção mesmo, de eu quero jogar todo mundo, ou por realmente não ter banco. O banco do Flamengo era Pires da Morte, que eu chamo aqui. Maravilhoso. É brabo. É meu malvado favorito. O Vitinho, que é muito irregular, não sei, Lincoln, foi mal, entendeu? Não tinha. Hoje tem o Thiago Maia, hoje entrou o Kennedy agora, hoje tem... O Michael deu jeito também, né? Michael deu jeito, verdade. Isso que eu ia complementar aí, comentar também, antes do Kennedy começar a jogar, você ainda tem o Michael que está entrando e está jogando bem, e o próprio Vitinho, por mais irregular que seja, mas às vezes ele entra e corresponde, né? Então, quer dizer, ainda tem dois na frente dele, né? Então, se o cara não chega comendo a bola nos treinos e quando tem oportunidade não aproveita, aí tem dois ali na frente dele que tá aproveitando, aí é mais difícil ainda.
Perfeito, é isso. É isso mesmo. E, cara, como flamenguista, assim, uma dúvida que eu tô tendo já de uns dias, já desde que o Renato chegou. Na sua opinião, ele tá jogando com o Gabigol e o Pedro quando ele troca no segundo tempo? Porque ele acha que dá certo ou porque ele também não quer essa birrinha do Gabigol toda vez que sai, brigando com o treinador? Olha, eu não sei, mas se qualquer uma das duas opções são certas, são corretas. Ele está certo nas duas. A última coisa que você quer, ele é esperto, cara. O Renato é malandro. Ele sabe controlar o vestiário muito bem, ele sabe o que é ser um jogador estrela, porque ele era uma estrela, ele era marrento pra caramba, não gostava de ser substituído também, ele era um cara de temperamento muito forte, mas é isso, eu não acho que não funcione a dupla, Gabigol e Pedro. Gabigol, não à toa ele deu as 2 assistências no primeiro jogo, né? Foram as 2? Não, foi uma assistência, a outra ele deu passe para assistência. Mas, assim, nesse último jogo também ele teve bela participação na jogada do segundo gol. Então, assim, ele é um cara que sabe sair da área. Não é um segundo atacante nato, não é o lugar que ele tem que jogar de início, que tem que fazer carreira, mas ele sabe fazer isso caso necessário. Pode ser o time perdendo, o time precisando fazer gol. Pode ser. E o Pedro também, cara. Ele não tem a mobilidade, né? Mas ele é muito técnico, cara. Ele é um jogador que sabe também sair da área, dar uma enfiada de bola, proteger bem a bola. Ele é muito técnico. Então, o Flamengo ganha muito. Eu prefiro que jogue os dois, muitas vezes eu prefiro, do que outro tá de opção, entendeu? Muitas vezes. Mas bem que o Michel tá indo muito bem, mas não deixa de ser uma ótima opção. E a gente acaba ouvindo né, os noticiários aí, o pessoal falando do estilo de jogo do Renato Gaúcho e tal, e a impressão que dá é que esse time do Flamengo acaba, como que eu posso explicar, dando mais oportunidade para outro time fazer gol, vamos colocar assim, o que não acontecia muito antes, principalmente na época do Jorge Jesus. Como você vê esse estilo do Renato Gaúcho, deixar, entre aspas, deixar o outro time chegar mais ou dar mais campo para o outro time jogar para ele poder jogar no contra-ataque? Apesar que, se você for ver os últimos jogos, é goleada atrás de goleada, mas se ouve muito essa coisa do nossa, mas outro time também teve muita oportunidade. O Flamengo aproveita as oportunidades, outros times talvez não aproveitem tanto assim. Como que você enxerga isso? Eu acho que é algo a se pensar, a se analisar, sim. Não é à toa, né? Tudo que você falou, concordo, inclusive na parte de que o time está fazendo muitos gols. Mas, assim, o Zico mesmo sempre fala isso. Ele fala, o time que ataca muito também, ele recebe muitas investidas contrárias, entendeu? Dá para pegar de exemplo até o Santos e Flamengo, que o Flamengo ganhou de 5-4, foi no melhor auge do Santos. O Santos goleava todo mundo também, mas tomava muito gol. É verdade. Mas o que você observou bem quanto ao time do Jorge Jesus era essa estabilidade maior defensiva. Eu acho que com o desenrolar do Davi Luiz no time, com o desenrolar dessa defesa, ainda precisa entrosar, né? Eu acho que com isso as chances de gols dos adversários vão diminuir, entendeu? A tendência é essa. A gente teve um Barcelona ousado no Maracanã, mas era o primeiro jogo, né? De Rodrigo Caio com Davi Luiz, e teve isso também na volância, entre Arão e o Andréas e o Thiago Maia, porque você tem que saber onde você joga, você tem que saber se posicionar, vou fazer aqui, você já conhece o outro, você já sabe até onde você vai, até onde você fica. Então, assim, não é um cara só, né? É um movimento coletivo, mais ainda do zagueiro com o companheiro de zaga e do volante com outro volante. A gente vai tendo jogos e o entrosamento vai crescendo, e eu acho que essas chances vão diminuindo. Eu não acho que o Flamengo tende a fazer menos gols, não. Eu acho que tende a melhorar defensivamente só, e ofensivamente a engrenagem ela já encaixou mais fácil, justamente por você não ter perdido nenhum pilar ofensivo, né? Segue lá, Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Perfeito. E também puxando o gancho aí para o jogo de ontem já, mas ontem esse cara que eu comentava, acho que ele não foi tão exigido assim, mas no primeiro jogo ele foi essencial junto com o Bruno Henrique para mim, que foi o Diego Alves.
E ele é um cara que, pra gente que vive no Twitter, você está lá também, então você vê, tem uma certa quantidade de torcedores do Flamengo que não vê a hora dele sair de lá, né? E é um cara que cresce em decisão. Para você, como que é essa visão sobre o Diego? Eu fiquei gritando ontem no bar que eu estava, a partir da segunda defesa ou terceira, que Deus perdoe essas pessoas ruins que querem o Diego Alves fora do Flamengo. Eu não vou fazer isso de novo porque eu não estou alcoolizado e meus vizinhos não merecem isso. Mas eu fiquei ao topo da minha garganta gritando isso e coloquei nos grupos e botava luvinha, que eu sei que tem essa implicância por parte de muita gente. E é lamentável, né? Eu acho que tem que ter um respeito muito grande por qualquer jogador que foi titular em 2019. Eu acho que para falar de qualquer jogador de 2019 tem que ter um respeito grande. Assim como tem que ter um respeito grande para falar dos jogadores que foram da época áurea, dos anos 80, da era Zico. Eu acho que ninguém é de ferro, ninguém é super-herói. As pessoas são humanas, elas têm dias bons e dias ruins. Mas, assim, essa galera entregou pra gente muita coisa boa, sabe? Então, eu acho que às vezes tem torcedores que não... Torcedores e seres humanos, e a gente é assim, né? Tem gente que é um pouco ingrata, eu acho, nesse sentido, entendeu? Mas eu pego no pé, eu não deixo barato, não. E você falou que ele não fez tantas defesas ontem, ele fez defesa pra cacete ontem, cara. Dá uma olhada no VT depois. A que mais marcou, acho que foi aquela da falta, né? Não sei não, cara. Teve umas a queima-roupa ali no primeiro tempo que foram sacanagem, cara. E... o La Russa estava comentando que ele acha que teve até bastante chances, né, Bruno? Teve umas oportunidades. Não, ele teve, mas é porque eu acho que nesse segundo jogo as chances foram mais normais, né? Circunstâncias de abafa do outro time ter uma vantagem de 2 gols, ou de 3, ou de 4 gols. Então, por isso que não nos chama tanta atenção quanto no primeiro jogo. No primeiro jogo, você olha, pô, os caras estão jogando no Maracanã, eles estão tendo chance pra caramba. Por isso que a gente pensou assim no primeiro jogo. E, tipo, umas defesas mais difíceis, assim, né? Tipo, de um lance que, putz, se não fosse o Diego aqui, talvez essa bola entrava. Dizem que todo grande time começa com um grande goleiro, né? Mas o torcedor é muito passional, né? Houve uma pressão imensa quando o Hugo surgiu para o Hugo ser titular, que tinha que ser o Hugo, tinha que mandar embora o Diego, aí ficou aquela enrolação de renovação de contrato horrível, uma situação chata entre clube, jogador e torcida, ainda mais o jogador que deu tanto para a gente há tão pouco tempo, que é o Diego Alves. E o Hugo, poxa, o Hugo é um fenômeno como goleiro, um fenômeno. Mas ele tem outros fatores extra ser um grande goleiro, um grande jogador, né? Eu não digo nem sair jogando com os pés, que era a grande implicância do Rogério com ele, que o Rogério acha que o goleiro, em primeiro lugar, tem que saber jogar com os pés. O que eu discordo. O goleiro, em primeiro lugar, tem que agarrar. Então, assim, eu nunca vou barrar um goleiro do meu time porque ele não sabe jogar com o pé. Dane-se. Então, assim, mas é a visão dele. E outras coisas que envolveram aí, teve vazamento de questões pessoais do Hugo, e culminou com ele em campo deixando a desejar. Acho que o gol que foi a gota d'água foi contra o São Paulo. Uma falta no lado dele. Mas assim... Foi na Copa do Brasil, né, do ano passado, se não me engano. Isso, perfeito. O Júlio César tomou... a história é até engraçada. O Júlio César tomou 2 gols do Carlos Alberto. Carlos Alberto Resenha, o figuraça, amigão. Abraço para ele. Tomou 2 gols do lado dele, no Fla-Flu. Um golaço no ângulo e outra bola mais baixa e tal, ele tomou. Cara, o Zico chamou ele para conversar, o Júlio deu-lhe um esporro nele. Nunca mais você vai tomar gol do seu lado, você não pode tomar gol do seu lado, você não pode ter sobrepasso, porra. Eu sei que eu tô falando, fiz muito gol assim, mas você nunca pode sair antes. Nunca mais. Procura aí um gol que ele tomou do lado dele de falta. Pode procurar, você não vai achar, não. Ele não toma mais gols de falta do lado dele. Então, assim, é garoto. O Júlio tinha 19 anos. A posição de goleiro é uma posição muito difícil. A gente estava falando do Diego, né? Eu emendei no Hugo, mas assim, você vê como é que não faz a diferença a experiência, a maturidade, a sagacidade nessa posição, a liderança. O Diego não estava num bom momento tecnicamente, vinha ameaçando falhar, vinha inseguro, esse é o termo certo, no gol, estava dando certos sustos nos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro. E aí chega nos momentos decisivos, chega na Libertadores, o cara vira um monstro. Um monstro.
Então, ele acha que tem que fazer uma passagem natural para o próximo goleiro, que provavelmente será o Hugo, para não ser uma coisa tão assim como foi, entendeu? Um rompimento tão feio, tão desnecessário, né? Por que você não faz essa passagem de bastão de boa? Eles se dão bem, o Hugo e o Diego, e o Hugo precisava, pelo visto, ganhar mais cabeça, ganhar mais rodagem, entendeu? Então é isso. Eu acho que o Flamengo está muito bem servido, não concordo com as críticas, e é isso. Quanto mais peças boas você tiver, melhor. Cara, o Flamengo foi lá jogar contra o Barcelona já com a vantagem de 2 gols. Logo no primeiro tempo já fez mais um. Então, obrigou o time dos caras a fazer 4 gols. Sim. Não, e quando voltou do segundo tempo, já fez outro bem no comecinho. Então... 53 minutos já tinha feito outro. Sim, a questão aí você como torcedor pode falar. Tipo, ali, depois que... Primeiro tempo, fez o primeiro gol ali, tipo, já estamos bem, já estamos classificados, já bateu aquela coisa de, só se acontecer alguma coisa muito fora da curva, mas muito errada para não classificar, ou já bateu aquela segurança de, tipo, mano, é capaz até da gente dar uma goleada, porque os caras vão vir para cima. Qual que foi, assim, o sentimento e a sensação desse jogo? Não é porque o gol foi muito rápido, ali no primeiro tempo. Eu acho que deu uma sensação de segurança muito grande, uma tranquilidade. Não, e logo após grande. A saída do Davi, né? Que poderia, o Gustavo entrou, quem sabe vai fazer uma merda. Ali deu uma sensação de insegurança muito grande, infelizmente. Gustavo tem melhorado, mas assim, o Davi Luiz não foi contratado à toa, né? Então. Se você perde um cara que chegou para ser titular logo de cara, você fica meio que, caraca, o que está acontecendo? Será que não é hoje? Dá um certo medo. Mas, assim, depois que saiu o gol, não. Tranquilizou geral. E o segundo gol, uma obra de arte, né? O segundo gol, todos os jogadores do Flamengo encostam na bola. É impressionante. Ela sai do Diego, roda para cá, volta, vai até a direita. Tudo objetivo, sem ficar segurando a bola. Vai para a direita até chegar o Everton volta no único que tinha gostado da bola ainda, que era o Bruno Henrique, que empurra para dentro do gol. Então é isso, deu a noção de que estaríamos muito perto do Uruguai. Tá aqui agora na final, se ganhar, vai ser campeão invicto da Libertadores. Imagina o tanto que esses caras vão ficar enjoados. Eu acho isso, Otávio. Assim, mas eu acho que qualquer torcedor seria igual, sabe? Eu não com penso certeza. Que um torcedor... Tem muita gente que cria... Com as vitórias, cria também a exigência, a antipatia geral, né? É normal isso, né? Uhum. Mas, assim, toda a torcida tem gente mala, toda a torcida tem gente legal, toda a torcida tem isso, entendeu? E o Flamengo, como é em grande proporção, né? É a maior torcida do Brasil, já incomoda naturalmente. Desse jeito, mais ainda, eu acho. Mas, assim, porra, é o que você falou, quem que não queria? É uma alegria, e é isso, e vamos curtir esse momento, porque eu falei do negócio, né? Pô, o São Paulo lançou uma campanha na época soberano, tinha essa parada, vocês lembram disso? Sim. Aqui em São Paulo, então, a gente lembra demais disso. Nunca mais ganhou nada depois daquele... Isso era... Rio no ano passado, Rio agora. Estamos rindo até hoje. Exatamente. Dá vontade de matar, dava uma raiva, assim, gigante. Ainda mais pra gente que tinha uma discussão com eles da Taça das Bolinhas, né? Então, era horrível, mas eles estavam ali aproveitando o momento deles. Eu acho que a própria diretoria do Flamengo, por mais que muita gente bata, por mais que tenha umas questões aí que as pessoas discordam, eles brigam muito pelo Flamengo, e isso é uma coisa que é compreensível, mas, assim, tem uma galera que não entende, né? Uma coisa que eu acho que é legal deles, que eu tenho visto, eles não procuram provocar os adversários, entendeu? A instituição não provocar os adversários. Isso eu acho que é unânime, essa postura, no sentido de que é positiva, entendeu? Não que eu não goste da sacanagem, da brincadeira, lógico que eu gosto da zoação, zoo pra caramba, mas, assim, eu acho que o clube em si é uma outra coisa, entendeu? Eu diria, Bruno Henrique, é um outro patamar. Então, é uma posição que eu acho
legal e ajuda o Flamengo a não ser um time antipático, né? Como foi essa gestão do São Paulo na época. Sim, e aí para a gente já chegar na reta final, qual a pergunta derradeira, a sua expectativa para essa final da Libertadores? Porque, assim, a gente tem o Flamengo, um dos melhores, né? Ali junto com o Atlético Mineiro e Palmeiras, os 3 melhores times do Brasil e tal. E nesses 2 anos brigando por tudo. Esse ano é o único time aqui do Brasil que está brigando pelos 3 campeonatos, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Então, assim, tem, obviamente, toda essa expectativa. Mas também vai pegar um Palmeiras, só para contextualizar, que é o atual campeão e que ganhou do rival São Paulo e do Atlético Mineiro, que era até mais favorito do que o Palmeiras para poder ir para a final. Então, assim, para você, como que fica esse clima e essa expectativa para a final? E emendando na outra resposta, essa aí. Eu acho que um dos fatores que torna o Flamengo um time memorável e legal de assistir é o fator que o Flamengo joga bonito, né? Joga bem, tem grandes jogadores. Então, isso provoca uma empatia geral, não só no Brasil, mas na América do Sul. Todo mundo gosta de futebol bonito, né? Tivemos grandes times, mas o Santos do Pelé, o Flamengo do Zico, o Botafogo do Garrincha, o São Paulo do Raí, esses times jogavam bola, sabe? Então são times que, os próprios Santos que foi citado aqui do Neymar, do Ganso, é time que jogava bola, então a gente gosta, eu adoro esse time. Então esse é um fator que eu acho que o Palmeiras, por exemplo, não teve nos títulos dele, sabe? Não era um time que marcou bem em termos de bola, era mais em termos de competitividade. Estou falando que o time era ruim, não, pelo amor de Deus, o time era bom. Quando ganhou aí os últimos brasileiros e Copa do Brasil, e quando ganhou a Libertadores. O time é bom, não pode ganhar a Libertadores sem ser bom. Mas então, não é um time vistoso, e até agora não é, né? Fez uma semifinal que não enche os olhos de ninguém. Então, ao contrário, eu vi o Palmeiras dos 100 gols, ganhou um paulista, mas esse time eu nunca mais esqueço. Rivaldo, Miller, Djalminha, Veloso, um time espetacular, entendeu? Então, o de 93, 94, são times que marcaram pela bola jogada também. Então, eu acho que na hora de você botar na ponta do lápis para essa final, a gente, respondendo a sua segunda pergunta, não se assusta, porque a gente sabe que se a gente jogar bola, a gente ganha. Se o Flamengo jogar bola por bola, o Flamengo ganha. Agora, o Palmeiras, com o São Paulo na cabeça, hein? O Palmeiras conseguiu, que é uma pedra no nosso sapato, o Palmeiras conseguiu passar pelo Galo e o Palmeiras pode ganhar o Flamengo, o que não deixa de fazer o Flamengo favorito para essa final. O Flamengo continua sendo favorito. Favorito, meninos e espectadores. Não quer dizer que ele vai ganhar. O Vegeta falou que o Flamengo vai ganhar, que era favorito. Favorito tem mais chances de ganhar. Você botar na ponta do lápis, quem tem mais chance de ganhar? Quem tem mais opção de jogo? Quem tem mais jogadores que podem decidir? Quem joga melhor? Mas futebol é um jogo só. Pode acontecer o contrário. Estarei torcendo pelo futebol do Flamengo. Quase que eu falei, pelo futebol. Não, seria um pouco arrogante. Então é isso. Até porque o futebol defensivo é um futebol também. As pessoas têm que respeitar. O Abel falou lá, olhou para a câmera, né? Puto. E eu entendo ele. O Flamengo já foi campeão com times que tinham um setor defensivo melhor não, mas mais destacado do que o ataque. Entendeu? Então, eu sei como é que é. Título é título, vitória é vitória. Não tem como você não falar que esse time do Palmeiras é melhor do que esse de 96 que só ganhou um paulista. Esse time é campeão da Libertadores. Se tem um jogo, aquele Palmeiras aquele Palmeiras ganha de 10-0. Não ser um jogo que, sem uma fatalidade que aconteceu com o Amaralzinho, que ele perdeu a bola para o cara do Cruzeiro e o Palmeiras perdeu a Copa do Brasil. Então, se tiver uma fatalidade que perder a bola, o Felipe Melo lançar o Rony sem um gol, aquele Palmeiras perde um jogo entre 10. Entendeu? Então é isso. Eu acho que o Flamengo é bem favorito, mas o Palmeiras pode ganhar. Então, cara, para a gente finalizar de vez aí essa resenha da hora aí, trocar essa ideia, deixa aí as suas considerações finais, por favor. Eu falei pra cacete, cara. Nossa, eu tô engasgado. Tem uns 3 meses que eu não falo. Assim que é bom.
Tem uns 3 meses que eu não falo, que eu não estou podendo falar, que estou com uma situação aí, maravilha. Estou com uma situação aí que eu não posso falar até sábado, então eu não posso falar, eu estava meio que sem poder falar muita coisa, entendeu? Então, eu estou falando aqui que eu já posso falar, pelo menos. Então, a minha consideração final é essa: vamos para o Uruguai, vamos ser felizes, espero, e é isso. Eu fui lá em Lima, né? Fui no do Peru, e foi uma experiência maravilhosa. Então, estou nessa expectativa grande aí do Tri, até porque o primeiro título do Flamengo de Libertadores foi lá no Uruguai também, em Montevidéu, Estádio Centenário. Então, tem uma história bonita, que eu acredito muito que essas coisas têm um impacto também. Fui com o Zico lá, o patrão lá em 81, arrebentando, fez todos os gols, deu uma de Bruno Henrique, fez todos os gols da final. Bem demais. É isso aí, galera. Se vocês curtiram esse vídeo aí, deixa aí nos comentários também a opinião de vocês sobre quem tem mais chance de vencer essa Libertadores aí. E sigam o Vegeta nas redes sociais dele, que vai estar tudo aqui na descrição também. Se inscrevam no nosso canal, deixa o like e bora que bora. Fala aí, Vegeta. Segue lá, 0 Vegeta. Se o Zico é 10, eu sou 0. Segue lá para saber qual é essa novidade que eu não aguento mais, que eu quero contar. Tá? Então, você que está seguindo lá, você vai saber antes de muita gente. Não sei se muito antes, não, mas pelo menos uns segundinhos antes, talvez minutos antes de muita gente, ok? Obrigado, meninos. Um abraço. Pô, valeu aí, cara. Valeu pelo tempo aí. Recado dado. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, segue o cara aí nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Até o próximo e valeu!